E assim, bom, a gente começou a falar um pouco dessa visão, né, de como utilizo a teoria dentro da prática, né, o como ver a prática, como tocar o negócio, saber o que eu estou vendo, saber o que tem relação com o que, qual é a percepção, né? E aí já passamos por yin e yang de uma forma bem abrangente, né? Passamos por 5 movimentos de uma forma também rápida e abrangente, só pensando nos movimentos. Falamos já um pouco de substâncias vitais, pretendo falar mais sobre elas quando falarmos de diagnóstico de síndrome diretamente, porque aí fica bem mais fácil. E aí quero e vou continuar com vocês essa questão das práticas, de como ver, e aí, né, passar agora pelos patógenos. Eu ia passar primeiro pelos anfo, mas aí pensei em expandir um pouco esse anfo para que fique talvez mais evidente, talvez um pouco mais claro, mais lógico. Então, tentar fazer uma hora de fala sobre cada um dos aspectos, cada uma das possibilidades de utilização das síndromes, né, dos anfos e da fisiologia, onde vejo, como posso ver quais as relações por onde passa, eu entendo essa fisiologia de observação, né, como posso ver essa fisiologia acontecendo. E aí queria aproveitar para falar um pouco de patógeno, que é um tanto mais simples, não tem tanta complicação, não é tão expandido, né? Afinal, falar de Zanfo são 12, pelo menos, né? Se a gente for falar de Minmen, um 13º. Se a gente for falar de cada um dos aspectos da fisiologia, nós vamos aí para pelo menos umas 5, 6 aulas de cada um dos anfos, né? E aí, gente, primeira fala sobre esse patógeno, né? Inicialmente, que se distribui os patógenos a partir dos movimentos, certo? Então, temos cada um dos 5 movimentos com um patógeno correspondente. Primeira observação, se o caso tem relação com o vento, o madeira será afetado. Se tiver calor, fogo será afetado. Se tiver secura, metal será afetado. Se tiver umidade, terra será afetada. E se tiver frio, a água também vai ser afetada. Beleza, primeira visão, coisa mais básica dentro dos patógenos. Segunda e um pouquinho mais complexa, que é aí que normalmente dá pau. O que é esse tal desse patógeno? Tudo bem quando eu falo de fora do corpo. Eu consigo ver vento, eu consigo ver calor, eu consigo entender, né, na verdade. Eu não consigo ver propriamente em si, mas consigo entender, consigo observar as manifestações desses patógenos ou desses climas. E aí, qual é a percepção? Tudo isso, gente, é uma simbologia, certo? Então, quando a gente fala de relação do macrocosmo com o microcosmo, ou seja, da natureza com o clima, e o microcosmo, o corpo humano, o vento é um ti com características similares daqueles que acontecem na natureza. Por exemplo, o vento na natureza. Então, o que é o vento na natureza, por exemplo? Ele move as folhas, ele agita as gramas, ele faz levantar a poeira, ele faz mover as coisas de um local para outro. Primeira percepção, ele move-se, ele se move, ele vai de um lugar para outro, tá? Ele transita, ele não é fixo. Segunda observação, o vento, ele pode chegar a ficar contido? Não, a energia dele pode até manifestar pontualmente, mas a partir dali ela se alastra. Então, você tem manifestações, por exemplo, fisiológicas decorrentes do vento. Tem dor de cabeça decorrente de vento, tem dor tensional decorrente de vento, tem dor de estômago decorrente de vento, tem tosse decorrente de vento. Tem diversos eventos diferentes que vão ter vento relacionado. Além de mover-se, ele começa do nada, ele começa abruptamente, e ele começa movendo alguma coisa, ele começa fazendo um movimento.
Tá? Então, essa é a primeira percepção de vento quando a gente fala dentro do corpo. Agora, por ser um patógeno que vai afetar a madeira, onde esse vento costuma afetar, costuma atacar? Ele costuma se manter ou se prender nos tendões. E aí, que você tem uma primeira visão? Canal tendino muscular, você tem uma relação com os tendões, você tem o caminho dos tendões, né, ou o caminho de ti entre os tendões e músculos para poder manifestar melhor esse tecido. Então, a gente já começa a proteger o tecido decorrente da maior agressão de vento. E aí, relação também com o fígado. Legal? Fora isso, quando percebo o vento, quando ele tem essas manifestações que começam e terminam, começam em um lugar, param, terminam em outro, param, tem um movimento de expansão e contração, tem um movimento de acelerar e diminuir, tá? Ele expande e diminui também. Então, pensa assim, quando a gente fala, agora a gente pensando em termos do calor, né? O calor é aquilo que desenvolve, o calor é aquilo que aquece, o calor é aquilo que queima, o calor é aquilo que seca, o calor é aquilo que tende a subir, o calor é aquilo que avermelha, tá? E aí você vai ter, fora essa percepção simples do calor, essa questão da expansão. E aí, qual a relação, voltando ao vento, qual a relação do vento? O vento, ele não faz só essa expansão, ele não consegue manter essa expansão. Ele reduz, ele diminui aquelas síndromes que aumentam de intensidade e diminuem de intensidade. Tá? Movimentos curtos só de expansão, ou seja, tentam explodir, tentam crescer, tentam desenvolver cada vez mais, tem a característica de calor. Agora, quanto mais ela se alastra, pode garantir que vai ter vento envolvido. Terceira característica do vento. O vento está presente em muitos casos. Ele é a grande origem perversa, né? Ele é a grande origem externa de perversos. Então, a gente tem que o vento, gente, ele começa abruptamente, ele move as coisas de lugar, ele tende a ter oscilações e ele pode se manifestar tanto no externo quanto no interno, tanto no alto quanto no baixo. Qual é a característica? Ele não vai estar sempre no mesmo ponto. Ah, Michel, mas por exemplo, a gente tem essa questão das contrações musculares, que elas começam e irradiam. E elas normalmente ficam só lá. Legal. Vai lá, começa a tratar o músculo, começa a tratar o local e esqueça de tratar o vento. Você vai ter essa manifestação acontecendo em pouco tempo em outro local. Por quê? O patógeno está circulante. Você só tirar essa manifestação de um local vai fazer com que ela migre, que ela mova-se para outro local. Legal? Então, o vento, gente, ele vai estar praticamente carregando os outros patógenos para dentro do corpo. Por isso diz-se que ele é a grande origem, né, das doenças. Ele é a origem das mais de 100 doenças. Eu não lembro o termo específico que eles usam no clássico, mas assim, é algo que praticamente todos os casos você acaba tendo envolvimento um pouco do tal do vento. Beleza? Mas o que acontece? Entendo e entendemos essa origem externa de vento, né? Afinal, tem vento fora. Então, normal que eu veja esse vento e fale, bom, se a pessoa foi agredida por vento, ela dormiu com a janela aberta, ela viajou com a janela do carro aberta, ela estava para fora depois de fazer exercício, tomou golpe de vento e teve contraturas musculares. Isso a gente até consegue entender e falar, é vento, tem vento, e aí o caso é vento. Mas aí é aquela questão, gente, interno e externo, né? Se o vento é externo, ele é abrupto,
também, mas aí mais, né? É mais agressivo, porque é agudo, é uma síndrome inicial, é uma síndrome de externo, manifestações yang, manifestações mais fortes. Só que, se a gente começa a ter menos fatores internos com características yin para poder segurar, para poder deter o movimento do yang, para poder deter o movimento do Qi, para poder reter o calor e arrefecer as estruturas. Ou seja, se o sangue está diminuído, se os líquidos estão diminuídos, se o Yin está diminuto, o Yang começa a crescer. E o calor tende a expandir. Tá? Então, calor, gente, é um fator que costuma gerar vento muito rápido, mas muito rápido. Então, quando a gente fala somente de vento, pela deficiência de Yin, a gente já sabe que vai gerar aí um potencial de Yang maior, né? Não que o Yang esteja em excesso, mas que o fator calor, o fator Yang dentro do corpo vai estar excessivo. E aí, esse calor, perdão, voltando à questão do vento, quando o calor começa a crescer, começa a dinamizar o ambiente que deficiente de Yin, falta matéria e tem espaços vazios, por assim dizer, esse calor que expande forma esse tal desse vento. Por quê? Porque não tem Yin para preencher as estruturas. O Qi denso, o Qi nutritivo, o sangue não é suficiente para preencher. Então a gente começa a ter fator de calor gerando vento. Então, segunda característica de calor, primeira característica de calor, movimento de expansão, movimento de crescimento, desenvolvimento, coisas que aumentam, né? Não só, e aí não lembrem, né? Não é forma formando-se, é aumento e expansão de estruturas, são diferentes. A gente tem o calor se desenvolvendo, e esse calor tende a gerar vento. Então, nós temos o vento gerado pelo calor por deficiência. Em um caso de deficiência, esse calor pode gerar um vento, e esse vento associar-se ao calor e começar a agredir mais fortemente o Yin. Ou nós temos a questão do calor, que por expandir-se começa a gerar mais vento. E aí o vento gerado pelo calor, por excesso ou um excesso de calor, gente, ele é bastante agressivo, ele é mais agressivo do que um calor ou um vento gerado por calor por deficiência. Entendem o nível de calor que estamos abrangendo? E a mesma coisa o nível de vento. Falar que temos um vento-calor preso numa estrutura, num músculo, né, causando uma contração. Ou uma ascensão de vento por calor de Yang, por exemplo, por ascensão do Yang, é bem diferente, gente. É bem diferente. Tá. Podemos começar em um grau menor e isso desenvolver-se. Claro. E a mesma coisa a gente vai ver depois na fisiologia. Não é porque eu tenho uma deficiência de baço que todo o baço vai estar rompido, né? Ele só vai evidenciar-se mais. Da mesma forma que, conforme tiver casos de excesso, os patógenos se apresentam com maior característica, né? Com maior intensidade. Então, por exemplo, a gente tem pequenos tiques, né? Vamos dizer assim, de cabeça, de olho, de boca, e tiques enormes, né? Epilepsias, convulsões, né? Que acaba não sendo tique, mas uma forma extremamente mais agressiva da manifestação do vento. Tá? Então, para todos os patógenos aí, gente, a gente tem características da intensidade, tá? Desculpa não ter abrangido isso inicialmente. Mas então, legal. Falamos de vento, né? 3 características aí do vento. O vento se move, o vento começa do nada, para do nada, o vento começa em um lugar, termina em outro lugar, né? E o vento move as coisas. Tá? Ele move o que dentro do corpo? Basicamente, gente, mais patógeno, mais Ti perverso. Ele vai mover esse Ti perverso para dentro do corpo. É a característica de movimentar o Ti perverso dentro do corpo.
Tá? E aí essas características de nascer em um lugar, morrer, nascer em outro lugar, morrer, nascer em outro lugar, morrer, ou sazonalidade é uma característica de vento, porque ele começa do nada, termina do nada. Tá? Então, primeira percepção era o ti que falo, né? Quando eu falo que temos vento dentro do corpo, é apenas a representação simbólica de um ti perverso que se manifesta tal qual o vento fora do corpo. A mesma coisa o calor. Né? Então, falamos aí do vento, as características do vento, e o calor, a mesma coisa. Né? Então, o calor tende a essa expansão, a esse crescimento, né, desenfreado, esse desenvolvimento de um algo continuamente. Então, por exemplo, tive uma pancada, aquilo começou a inchar, 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 inchar. Isso é a manifestação do calor. E aí depois a gente acaba tendo calor, umidade, às vezes calor, vento, umidade, calor, vento. Então, pode mudar a característica. Então, o calor ele tem essa característica do desenvolver, do pulsar, do aquecer e esquentar e ressecar também. Tá? E aí tem uma diferença. Podemos ter calor levando a secura, calor levando a umidade, associação de calor, umidade, associação de calor, secura. Então, uma característica do calor, ele desenvolve vento, ele desenvolve secura, ele desenvolve umidade e ele desenvolve frio. E mais ou menos, gente, se a gente lembrar que tudo isso tem inicialmente uma relação com o yin e o yang, e tudo em um extremo gera o outro, se a gente chega aí, por exemplo, síndromes de frio podem se converter em síndromes de calor, síndromes de calor podem se converter em síndromes de frio, porque estamos falando de características do Qi internamente no corpo, tá? Como ele se manifesta, como acontece isso daí. Então, quando a gente tem, por exemplo, que nem comentei, a pancada que faz a estrutura inchar, faz avermelhar, quando a gente tem síndromes de chá normalmente, né, e a gente começa, aquele vermelho vivo começa a brilhar na pele, né, não somente aquele vermelho escuro e denso, característico do frio, mas aquele vermelho agressivo e intenso, né? Pessoas com síndrome de calor tendem a ter muita vermelhidão no rosto, na face, o calor sobe, né, gente? Então, outra característica do calor são coisas que se manifestam indo para o alto, né? Então, às vezes, refluxos, às vezes, dores de cabeça, às vezes, contrações, às vezes, impedimentos de contrações que impedem o relaxamento, né? Na verdade, não a contração, mas impede o relaxamento. Né? E aí vai desenvolvendo secura. Então, nós temos que o calor, ele tem tanto essa característica de crescer e expandir, quanto de fazer destruir. Né? Se a gente lembra que o calor em excesso, ele vai começar a queimar, ele vai começar a destruir o yin, e não só, vamos falar assim, abrandar, né, o yin, que é o devido do calor. A gente tem que ter calor. Outra fala sobre calor. Como posso ter síndromes de deficiência de yang e ainda assim manifestações de calor dentro do corpo? Vocês acham que isso é possível? Digam para mim sim ou não. Meio segundo aí, escreve para mim sim ou não. Mas é claro, né? Eu não vou nem esperar a resposta. É claro que sim. Gente, é impressionante como essa manifestação é diferente. Porque nós temos o Ti saudável, o Ti interno do corpo, aquele que é propício à fisiologia, aquele que desenvolve as coisas no corpo, aquele que manifesta as funções, aquele que manifesta o espiritual, aquele que faz aquecer, aquele que é o yang no corpo, né? É necessário, é bom o calor, mas
esse calor não quer dizer patógeno. Gente, a gente pode sim ter deficiência de Yang, e o sistema de aquecimento, o sistema todo do corpo estar nossa, destruído, arrebentado. E a pessoa tá um vulcão de quente às vezes. E aquilo não ser nada bom. A pessoa fala, meu, eu tô sentindo frio, me esquenta. Tá? E ela vai estar sentindo isso. Por quê? Porque não tem, é uma manifestação de um perverso. Ela sente queimar a pele, ela não sente calor, ela sente uma agressividade de um patógeno. Tá? E aí a pancada, gente, é muito, muito agressiva. Então, essas manifestações de calor, ou o calor se manifestando no corpo, ele é muito nítido quando ele está a um nível muito intenso. Né? Então, por exemplo, em um trauma, acabou de bater, cara, o negócio começa a brilhar de vermelho às vezes e expandir assim de uma forma enorme, né? Queimaduras, por exemplo, insolação, febres. A gente vê o calor se manifestando de uma forma ruim no corpo. Então, essa aceleração do corpo, né, ela tem uma característica de calor. Então, por exemplo, podemos ter diarreia por calor, diarreia por frio. Claro, podemos ter ambos, né? Um fazendo perder a força do tio, o negócio sair ali, mas não é igual. A diarreia por calor, gente, é aquela que você faz uma obra de arte, sabe? Ela explode para tudo enquanto é lado, ela sai gritando, ela sai urrando, ela queima. Ela queima. Quem nunca passou por isso, que Deus continue abençoando para não tê-lo, porque é perverso, gente, é perverso, é do mal. Queima, literalmente queima, parece que está saindo ácido pelo. É horrível. Mas enfim, tem calor, você sente o negócio é ruim. Então, assim, você vê o calor se manifestar com uma potência de aceleração, né? Com uma potência de desenvolvimento agressiva demais. Então, a circulação, ela vai a um abrupto, ela vai a muito rápido. Por isso que a gente fala que calor acelera o pulso. Né? Se ele começa a bater cada vez mais rápido, ele começa a encurtar o tempo de impacto, né? O tempo de batidas. Então, nós temos essa questão do calor que vai desenvolver e não só, ele vai acelerar, ele vai fazer esgotar o assunto. Né? Pega alguém hiperativo, né? Você vê calor se manifestando, porque a pessoa. E às vezes a pessoa fica bem com isso, mas na verdade ela desmaia. Quando ela desmaia, ela desaparece da vida. Né? Porque não tem que recuperar o yin ali. Mas assim. O calor ele não deixa acalmar, né? Esse calor patogênico, quando é da pessoa brincando esse negócio da hiperatividade, é calor, é uma manifestação mais yang, mas aí é calor, mas o calor perverso, a pessoa não dorme, a pessoa não consegue descansar, o quem fica perturbado. Por quê? Porque o calor é é relacionado ao fogo, e o fogo vai para o coração. Então vai acelerar a mente, vai acelerar o Shen e não vai funcionar. Então, gente, falamos do vento, característica de calor. O calor também, gente, vai apresentar nas superfícies e no alto, principalmente. Tá? Então, ele pode aparecer mais no dorso, mas em lugares yang. Né? Então, vai acontecer muito em fígado, muito em coração. É comum acontecer em terra também por causa da umidade. E a umidade ter uma associação muito grande ao calor, da mesma forma que o vento se associa muito facilmente ao calor, do mesmo jeito que o calor se associa muito fácil à secura, do mesmo jeito que o frio se relaciona muito forte também com a secura e com a umidade. Tá? Então a gente vai tendo características de aproximação, e aí seria mais ou menos essa distinção que coloquei para vocês. Yang no alto, Yin no baixo. Então a gente tem aí mais ou menos a umidade fazendo um trânsito maior aí com os Yang, tá? Do que
o frio e a secura, por exemplo. Tá? Então, frio e secura vão ter uma característica mais yin, apesar da secura, gente, ser um outro debate, tá? Porque ela tem característica também de yang, tá? Então, aí ela acaba indo um pouco para o yang, um pouco para o yin. É meio complexo isso. E a mesma coisa a umidade. A gente tem umidade frio, umidade calor. Também são diferentes. E cada um desenvolve-se de uma forma diferente. Então, assim, frio. Vamos para o frio. E aí, gente, voltando de novo, vou enfatizar isso em todos os patógenos. Sempre que estamos falando de um Ti perverso no corpo, lembrar que é diferente do Ti fisiológico, daquele Ti que é bom para o corpo, daquele Ti que faz funcionar. Então, quando a gente fala de frio, gente, a gente precisa de ter o movimento e a função de refrescância do sangue, do yin, né? Mas podemos ter um frio aí também perverso, um frio também que se internaliza e ele é agressivo. O que o frio faz? Se estamos falando que são tipos de Ti com características semelhantes àqueles que vejo fora, o que o frio faz na natureza? Na natureza, as coisas param com o frio, elas ficam mais densas, elas ficam mais fechadas, elas ficam mais escuras, né, ou mais opacas, e elas tendem a afundar, elas tendem a ir para baixo. Gente, frio vai para dentro, ele faz com que o dentro sinta. Pessoas que têm problemas muito internos, por mais que não seja uma síndrome de frio, já tem uma característica ainda, uma característica que acessa o frio. Tá? Não é síndrome de frio, mas acessa o frio. Legal? Mas o que o frio vai fazer dentro do corpo? Gente, é aquela dor pontual, é aquele negócio fincado, localizado, é aquele negócio que acaba, às vezes, gerando massa, gerando um edema, uma forma, tá? Isso pode desenvolver-se em um fleuma facilmente, claro, tá? O frio, quando junta com a umidade, forma fleuma. O frio, perdão, a umidade, quando junta com o calor, forma fleuma. A gente vai chegar no fleuma depois também. O frio, ele faz essa lentificação. Então, o local vai estar mais denso, vai estar mais duro, vai estar mais parado. Então, por exemplo, gente, vamos pegar ali um caso diabetes. Olha que caso interessante para a gente debater. Diabetes. Vocês já viram como fica, às vezes, o tecido muscular da parte inferior da perna? De alguns casos de diabetes? Gente, parece que vira madeira, parece que fica um pau, parece madeira o negócio. Tá? E aí, qual é a loucura disso daí? Tem uns casos que parece madeira e você vai ver o negócio tá seco e quente. Tá seco como se fosse madeira seca mesmo, por calor. Tá? O negócio parece ali uma carne cozida. Se você pega o oposto e você tem um frio impactando ali e fazendo essa mesma alteração na carne, isso daí acaba tendo um desbotamento ainda maior, um fechamento ainda maior, uma dureza, talvez, e eu imagino que ainda maior. Né? Por quê? Porque o frio vai fechando e densificando. O calor, ele também densifica, mais de uma forma diferente. Vocês percebem isso, né? Ou acredito que imaginem isso. Como vai mudar o tecido muscular aí congelado e o tecido muscular enrustido por conta de calor, né? Ressecado, uma carne seca. Né? Então, eles têm características diferentes, mas ambos ficam duros. Né? E aí você vai ter o frio se manifestando sempre nessa questão pontual, sempre naquilo que vai para o interno, sempre aquilo que vai para o osso, de osso
de músculo para dentro, né? Pode ter frio na pele? Pode, mas é difícil. Normalmente o frio é fora. A pele pode ficar gelada, mas o frio é interno, tá? Gente, percebam uma coisa. Façam o teste vocês, aproveitem que tá frio. Pega os seus 2 pezinhos e coloca no piso frio. Deixa ali 10 minutinhos e nesses 10 minutos vá acompanhando o movimento do frio dentro do corpo. É simples, é mais do que nítido, gente. É só sentir, é só colocar o pezinho ou as costas. Você vai sentindo esse frio penetrando, 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 parece que ele vai indo cada vez mais para dentro. É de uma busca assim incessante pelo interno, porque ele é o yin do yin, né? Ele é o grande yin dos patógenos. Então a gente tem aí o pesado e o denso se apresentando. Então quando a gente vê o sangue parado, pode ter frio envolvido. Quando a gente vê Qi parado, pode ter frio envolvido. Quando a gente vê Qi externalizado, pode ter frio envolvido. E aí a gente acaba tendo divisões e separações entre calor e frio, yin e yang, por conta de frio. Tá? O frio acaba impedindo um local, uma região, às vezes a outra região ou as outras regiões começam a desenvolver vento, calor, calor e vento, ou começam a desenvolver secura. Então, a gente tem esse frio também desenvolvendo outras coisas, mas o frio, ele raramente começa de imediato. Tá? O frio, ele depende de um tempo, de uma propagação para que aconteça. Ele tem uma característica de desenvolvimento, ele é yin, gente. Então, são coisas que vêm a mais longo prazo. Então, casos de frio, gente, cuidem muito para tirar o frio. E aí, onde a gente vê frio? Por exemplo, manifestações de contração que eu digo, contrações, cãibras, contraturas, aparecimentos de roxo no corpo, e aí se for sempre em um mesmo local, manifestações de dolorimentos sempre em um mesmo local e sempre profundas, manifestações que estão no baixo, tá? Principalmente que estão no baixo, pode até às vezes se manifestar com características de calor. Se você chega no local, você sente gelado, tá? Se está gelada a região, você tem frio dentro do local. Seja frio por excesso, seja frio por deficiência. Calor desenvolvendo-se em frio. Pode acontecer, e acontece, são casos recorrentes, por exemplo, de infecção. A pessoa tem calor muito, isso desaparece, começa a ter problemas de dolorimento, problemas de falta de nutrição local, problemas desenvolvidos de maus cheiros, problemas desenvolvidos de mudança de cor, por falta de circulação, e com o tempo isso vai desenvolvendo de novo em calor, tá? Onde mais vejo frio? Cólicas menstruais, gastrites que pioram com bebidas frias, pessoas que bebem muito gelado e tem gastrite de calor, gente. O calor aí é gerado por frio. Você gela tanto o lugar que o lugar, quando esquenta, esquenta que nem um vulcão. O frio, ele aparece muitas vezes. Tá? O frio, ele aparece muitas vezes nessa sazonalidade também. E aí, não da mesma forma que o vento. Por quê? Porque o frio, ele está sempre, não é sazonal de eventualmente acontece, não é sempre que faço tal coisa acontece. Tá? É um ritmo provocado pelo ataque do frio. Tá? Então, sempre que tomo frio, tenho dor de cabeça. Sempre que sinto frio, tenho cãibra. Sempre que tomo frio, tenho contratura muscular.
Sempre que tomo frio, tenho indigestão. Sempre que tomo frio, tenho vômito. Tá? Então, o frio pode estar manifestado em outras formas, porque ele é interno e às vezes a pessoa não percebe. Por quê? Ele só para. Então, ele faz doer de vez em quando, ele dá aquela dor de fundo, ele dá aquela dor crônica. Pode vir episódios de dores agudas por frio? Claro, né? Beleza? A umidade, gente, ele tem uma outra forma assim mais simples de ver. Ele também vai diminuir a circulação, ele também vai deixar mais vagaroso o yang. Ele não vai diminuir o yang, ele vai impedir o yang de manifestar em plenitude. Então, percebem a diferença de uma diminuição de função para uma lentificação dessa função? Então, os dois vão mal funcionar, mas a umidade tende a fazer com que as coisas se desenvolvam com maior dificuldade, que elas fiquem acumuladas em locais, que elas pesem, que elas tendem, puxem para baixo. Tá? Ela não é o frio que se manifesta no baixo e no interior, mas ela faz acumular e puxa para baixo. Então, tudo aquilo que tem sensação de puxar, tudo aquilo que te deixa pesado, tudo aquilo que te deixa lento, tudo aquilo que faz uma vagarosidade no processo, seja de pensamento, seja de raciocínio, seja de função, seja de manifestação da dor. Já ouviu falar da tal da dor cansada? Tá? É uma dor que não desenvolve, ela tá lá, ela não é aquela dor chatinha que fica lá incomodando um pouquinho, sabe? Aquela dor fraquinha. Não, ela não é uma dor fraquinha, ela é uma dor que puta, ela não vai nem volta. Ela me cansa, ela é lenta. Ela parece que cresce, mas parece que pesa, mas parece que incha, mas parece que. Entendem? Ela vai formando essa coisa meio dificultada de movimento do ti. Tá? E a umidade, gente, ela tem esse problema assim terrível, que ela tem a relação com o baço. Então, gente, o baço é a nossa fonte de ti, né? Ele é a nossa origem pós-celestial. Né? Ele é o nosso din, que vai completar a origem pré-celestial, né? O din pré-celestial. Então, assim, é algo que tem muito, porque a gente come muitos alimentos que vão para baixo, a gente desenvolve muito características do baço, que é o pensar. Gente, lembrem que o baço é o fundamento da vida, né? A terra é o fundamento da vida. Então, toda essa umidade, ela acaba impedindo o funcionamento de muitos processos. Então, se a gente pega a maioria dos casos de ambulatório, o que a gente acaba vendo no final? Tem deficiência de ti do baço. A grande maioria largado, mas largado mesmo. Por quê? Porque a gente esgota a terra, a gente esgota o baço estômago, a gente come sem parar. Eu não sei vocês, eu como de monte. Se eu não estou trabalhando, eu estou comendo. Mas assim, é algo que acaba por lesar. E a umidade é gerada pelo baço, do mesmo jeito que o frio é gerado pelo rim, o vento pelo fígado e o calor pelo coração. Aí eles têm características, é o tipo patogênico que vem desses órgãos. Por exemplo, quando de um mau funcionamento, quando de uma origem perversa daqueles locais. Tá? Então, a umidade ela acaba gerando essas lentificações nos processos. E isso gera uma deficiência de yang. Tá? Patógenos mais yin tendem a lesar o yang. Patógenos mais yang tendem a lesar o yin. Ok? E aí, por fim, a secura, gente, que é uma coisa que a gente não vê com muita frequência, mas se repararmos bem, vocês vão perceber que sim, nós observamos muito isso às vezes em ambulatório. Por quê? Porque essa secura se manifesta às vezes na língua, numa saburra seca.
numa língua seca, numa parte da pele que está seca, num fluido que não está se expressando muito bem, né? Então a gente vê pequenas securas. Ah, está com uma deficiência de sangue. Fale-me mais. Até que ponto esse sangue está deficiente? Ah, ó, o sangue está deficiente a ponto de gerar ali na pessoa cãibra. E aí você vai lá tatear a estrutura, gente. A estrutura não é fluida. A estrutura já está rígida, vamos assim dizer, ela já está densa, ela já tem um aspecto mais rugoso, vamos assim dizer. Você pega o pulso da pessoa, esse pulso raspa no seu dedo. Esse fluir da onda pelo dedo não é tão suave assim. Você sente alguns grânulos, você sente raspar algo diferente. Ele se manifesta de um jeito diferente. As primeiras vezes que eu comecei a perceber o raspar por secura, eu falei, nossa, que sensação estranha que é essa no pulso que eu estou sentindo. Por que, gente, que eu falo de sensação estranha no pulso? Porque a gente começa a se habituar com o pulso e aí padrão de fluxo, ou seja, a forma como ele desliza no meu dedo se torna um aspecto a observar. Por quê? Eu já entendi a velocidade, eu já entendi a força, eu já entendi a espessura, eu já entendi o comprimento, e agora, eu entendi o espírito, agora eu preciso ver como está se manifestando esse espírito, né? Como ele está fluindo. E aí começo a perceber que ele não flui tão bem. Ele tem uma certa secura. Bom, então, gente, se por um acaso essa secura, né, vai se manifestando ali dentro do corpo, a partir de um calor, a partir de uma umidade, a partir de um fleuma, a partir de um frio, a partir de um vento, né? Por quê? Pensa aí, se eu tenho que vento e calor lesa in, e isso diminuir o sangue, vocês concordam que vai gerar secura? Vai diminuir a água, gente. O sangue, os líquidos são a água do corpo. Se você diminui os líquidos da terra, tem-se secura da terra. Se nós diminuirmos os líquidos do corpo, tem-se a secura do corpo. Então, a umidade, o mais bizarro é a umidade causar secura, e aí eu explico para vocês o porquê. Porque ela para toda a circulação do sangue, ela para a circulação do nutritivo ali, e esse lugar não tem mais qualidade. Ele começa a ficar mais ressecado por causa de edema. Vocês já viram edema que começa a ficar com secura por fora? Eu tenho quase certeza que já. E por que não, né? Por que não fazer? Afinal, o yin e o yang não param de se movimentar, né? Não deixo de gerar um ou outro. Então, assim, gente, a secura, ela vai estar presente, ela muito se manifesta quando ela está mais agressiva, quando ela é mais agressiva, né? Então, aí a gente vai ter casos de falta de fluxo mesmo, de sangue, falta de fluxo de líquidos, ressecamento das estruturas, a questão da secura, né, de fezes, por exemplo, é uma evidência de que não tem líquidos. Qual é a função do intestino grosso? Não é reabsorver o excedente, reabsorver aquele restante que ainda foi para, né, as fezes. E aí a gente tem a relação do intestino grosso com o pulmão, que tem relação com a pele, e observa que essa pele tem alterações. Ela não precisa estar somente seca, ela pode estar com manifestação, por exemplo, de calor. A acnes, ela pode ter manifestação de umidade porque tem secura no interior e a umidade fica presa fora. Gente, não é porque vejo um patógeno, uma característica de um patógeno, um edema fora, um inchaço fora, um calor, umidade fora, que não tem um secura associado. Não é porque vejo calor que não tem o frio, comentei com vocês. Então, qual é o tipo de ti que estou vendo se manifestar nesse caso? Onde está esse ti? Né? Como ele se manifesta? É no músculo.
Tá. É vento? Não, não é vento. Tá, então não está afetando o músculo. Está no músculo, mas não está afetando o sistema muscular. Ele vem de outro lugar. Ah, não, ó, Michel, é calor. Tá, então se é calor, ele está afetando o sangue, ele está afetando o sistema circulatório. Vamos tratar esse sangue e melhorar esse calor. Direcioná-lo ali para o músculo e isso vai para muito melhor, porque tratei o calor que estava lá. Gente, ver patógeno é ver TI. Qual é a manifestação de TI que estou vendo? Lembro como esse patógeno se manifesta no exterior. Imagino como seria a manifestação no interior. Lembrem uma comparação, uma simbologia para que eu veja a manifestação do TI. Beleza? Quem faltou falar aí? Comentei um pouco do calor e do fogo, né? O fogo a gente sabe que é aquele negócio que realmente queima e alucina, né? Então, a questão que eu falei dos calores excessivos que acabam gerando fogo é um caso desse daí, gente. O fogo é destrutivo, o fogo arrebenta com tudo, ele vai para cima, ele faz com que a pessoa enlouqueça. É uma doideira o fogo manifestando. Normalmente causa aí acidentes, né, vasculares, ataques cardíacos, infartos de estruturas, e outros a mais, assim, de arrebentar com o negócio porque não aguenta com calor. Legal? Já o fleuma, a gente vai ter aquela associação, né, de uma umidade, de um algo úmido que ficou parado por muito tempo, né, começou a se condensar pelo efeito ou do calor ou do frio e virou aquela pasta, aquele grumo, aquele muco, aquela mucosidade, aquele fleuma, né? E como a gente vê isso? Normalmente, gente, por crescimento de estrutura. Então, e aí, Michel, como diferenciar o crescimento de estrutura de fleuma com o crescimento de estrutura de umidade? Qual é a potência de yin desses dois caras, né? Quando eu falo de umidade, gente, ele pode ter um aspecto mais molenga, uma coisa mais gelatinosa, uma coisa que afunda, uma coisa que move-se. O fleuma, ele já pode se mover, mas aí eu vejo que ele é uma densidade muito maior, ele é uma massa. Ele não é simplesmente um inchaço, um crescimento, ele é uma massa. Tá? Ele é um algo diferente que se formou. E aí, por exemplo, uma pânceps, né? Uma pança, uma barrigona, a gente vê e vê o fleuma, ele tá lá, cresceu a estrutura, você aperta e pega. Ah, Michel, mas isso é umidade, porque é maciozinho. Beleza, gente, mas há quanto tempo isso já está lá? E qual é a forma dessa maciozinho? Né? Não é bem por aí. Umidade é uma coisa que a gente acaba eliminando meio que rápido. Então o fleuma, gente, ele acaba formando essa massa. Então uma umidade que fica por muito tempo acaba virando um fleuma. Tá? Sim, a hérnia umbilical, as hérnias também são evidências de fleumas. Tá? Então, ele acaba tendo uma perda da estrutura, uma observação de mudança, né, de alteração, de perda da função de manutenção do tino baço. E, além disso, essa formação do flema, porque ele forma uma estrutura anexa. Se é só um inchaço, por exemplo, do disco, um jeito, né, uma forma de hérnia. Outra é formar massas gerando hérnia. Né? Então, qual é a forma dessa hérnia? Foi só a estrutura que se moveu, a estrutura que deslocou, a estrutura que cresceu, a estrutura que diminuiu. Ou gerou uma segunda estrutural, essa primeira hérnia formou uma inflamação ali, isso é um fleuma. Tá? Então, quanto maior formar essa massa, mais vejo o fleuma. Tá? Ele pode iniciar-se como uma umidade, mas torna-se um fleuma. E aí, gente, só para fechar a fala dessa aula aqui, quando a gente está observando patógenos acontecendo, assim,
O patogênico é aquilo que é ruim, é aquilo que é perverso para o corpo, não são coisas boas que estão acontecendo no corpo. Tá? Então, a gente pode ter, com excessos de yang, patógenos de frio, a gente pode ter patógenos de vento, a gente pode ter uma mistura de tudo isso daí. Tá? Então, a forma como a gente vê, a cor com que a gente vê, as manifestações de onde acontece, a característica do que acontece. Né? Então, por exemplo, pode estar acontecendo na pele umidade, excesso de umidade na pele, e eu posso relacionar isso do baço com o pulmão, posso relacionar isso só com o baço, posso observar, às vezes, que o vento, né, ou o Eiti não está bom e está abrindo aqueles poros, então tem umidade para fora, o vento vai penetrar, porque essa umidade facilita, né, a entrada de vento, e aí vento que se torna vento frio pela entrada em contato com a umidade. Gente, patógeno é uma loucura, tá? Observem qual a característica do patógeno. Qual é a característica do que você está vendo? E aí, posso ou não ter patógeno? Posso ter deficiência de baço e não ter umidade? Claro que posso. Mas casos que são crônicos, gente, não é comum. Por quê? Porque a umidade se forma na cronicidade da deficiência do tido baço. Tá? Então, assim, tem mais ainda para falar sobre patógenos. Espero que tenha dado alguma orientação de como ver os patógenos na clínica, né? Então, se pega a questão de cores, deu a pancada, qual é a cor desse negócio? Ah, tá começando a ficar ali meio arroxeado. Eu tenho uma característica mais de frio, tá ficando mais esverdeado, mais amarelado. Eu tenho uma característica ali de vento, de umidade. Eu tenho uma característica de calor formando. Vai ficando mais vermelho, eu tenho característica mais ainda de calor. Vai ficando mais escuro, tá? Escuro assim de opaco, eu posso ter secura gerando aquela observação. Então, como estou vendo, qual a cor que se representa na secura, qual a cor que se representa no frio, tudo isso é relacionado, gente. Tá? Legal, a aula de hoje é essa. Fechamos por aqui. Muito obrigado pela atenção e até semana que vem. Tá? Numa diarreia dessas, o calor em excesso está no estômago ou pode ser em mais de um elemento. Ó, ele pode vir do estômago, ele pode estar no estômago, ele pode vir do intestino delgado, estar no intestino delgado, pode vir do intestino grosso, estar no intestino grosso. Além disso, se dependendo do calor que tiver na bexiga, vai ser transferido para intestino delgado e pode sair como diarreia. Se tiver no coração, pode afetar intestino delgado e virar diarreia. Se tiver no fígado, pode pegar vesícula e pegar também intestino, gerar diarreia. Então, tudo isso, gente, pode passar de um lugar para outro. Aí ele pode vir de um lugar, mas onde vai acontecer muitas vezes pode estar relacionado a intestino grosso, estômago, intestino delgado, baço, fígado, rim e coração. Só isso. Só isso. Mas, pode vir do coração ou fígado por uma emoção, claro. Então, ele pode desenvolver. Mas aí, assim, qual é o gatilho, né? O quando começou, como desenvolveu. Ah, foi depois que a pessoa comeu. Aí, ó, isso pode ser um calor, umidade da alimentação mesmo. Ah, algo que comeu aí podre, algo que comeu aí que não estava legal, desenvolveu um calor interno vindo, né, proveniente do externo, afetou ali víscera, pode adentrar, né, isso desenvolver para algo pior, pode só ficar na víscera e sair, né? Pode fazer diversas coisas, mas basicamente quando eu tenho o calor saindo numa diarreia, ela tem uma característica de desenvolvimento muito maior, ela sai em jatos, tá? Ela sai assim explodindo.